Olá, bem-vindos ao canal ProgVire, videoaulas de programação. Eu sou Ulisses Alves, nós estamos no Guia de Programação C# na nossa série, página 270 do Guia de Programação C# da Microsoft. Os links aí estão disponíveis em português e inglês na descrição desse vídeo. Na última aula nós vimos a primeira parte de uma introdução a structs. E aqui a gente vai ver a segunda parte dessa introdução sobre structs em C#, sem estruturas. E são aulas conceituais aí a respeito de structs. É nesse ponto que nós estamos aí na série. Conceitos, né, da linguagem de programação C# e nesse momento especificamente conceitos de structs. Vamos seguindo aqui. Structs compartilham a maior parte, né, grande parte da mesma sintaxe que as classes. A gente viu classes aí em alguns vídeos anteriores, nós vimos conceitos relacionados a classes. Então, muitos dos conceitos que nós vimos a classes, ele está dizendo aqui que também se aplicam a structs, estruturas. Porém, aqui ele está falando, apesar de que structs são mais limitadas do que classes. Então, aqui nós vamos ver uma lista de pontos em que as structs diferem de classes e, às vezes, são bem opostas umas das outras, a struct e a classe. Em alguns pontos são bem semelhantes, em outros são bem diferentes. Então, é isso que a gente vai ver nessa lista aqui. Começando com esse primeiro item. Dentro de uma declaração de struct, campos não podem ser inicializados a menos que eles sejam declarados como constantes ou estáticos. Então, diferente de classes, que você pode definir um campo e já inicializar ele para algum valor, e em structs você não pode fazer isso, a menos que você defina esse campo lá como constante ou estático. Somente se o campo for constante, com a palavra-chave const, ou estático, com a palavra-chave static, é que você pode definir esse campo, atribuir um valor inicial para esse campo na sua struct. Uma struct, depois a gente vai ver exemplos de definição de structs com código mesmo. Aqui é mais conceito e depois a gente aplica isso na prática, que você vai entender. Aqui vamos entender os conceitos primeiro. Uma struct não pode declarar um construtor padrão, ou seja, um construtor sem parâmetros. E nem mesmo um finalizador, finalizer. Finalizadores são definidos para classes aí, para que o garbage collector saiba, para que você informe, né? Defina ali uma forma customizada de finalizar sua classe para liberar recursos que ela estava utilizando aí, que a instância estava utilizando. O garbage collector pode utilizar isso no caso de classes, mas structs não são gerenciadas pelo garbage collector e não se pode definir um finalizador para elas, e nem um construtor sem parâmetro. Todos os construtores de uma struct precisam definir parâmetros. Structs são copiadas na atribuição, a gente viu isso na aula anterior. Quando uma struct é atribuída para uma nova variável, todos os dados são copiados. E qualquer modificação para a nova cópia não modifica os dados na cópia original. Por quê? Porque são copiados e definidos em uma nova área ali da memória mesmo. São duas cópias, literalmente. Não são duas referências para uma mesma parte da memória. E sim duas partes totalmente diferentes uma da outra, o que equivale a elas a estrutura, né? Porque se são definidas pela mesma struct, elas têm a mesma estrutura, literalmente, de campos, de membros, etc. Mas os dados em si, cada instância da struct guarda a sua própria cópia de dados. Isso é bem diferente de classes, né? Onde uma variável de classe pode referir onde duas variáveis de classe podem referir para uma mesma instância de classe. Em struct, elas apontam sempre para instâncias diferentes.
Não existe referência para struct, né? Existem variáveis que apontam diretamente para os dados. Isso é importante de se lembrar quando trabalhando com coleções de tipos de valores, tais como o dicionário de string e MyStruct aqui, por exemplo. Porque nesse dicionário, geralmente, isso vai ocupar bem mais memória do que se fosse com classe, né? Já que quando você adicionar aí novos elementos na sua coleção, você pode aparentar que não se ocupa tantos dados, tanta memória, visto que são parecidos a informação uma com a outra, mas elas vão estar ocupando cada uma parte da memória e vai ocupar bem mais informação do que se fosse bem mais espaço, né, de memória, do que se fossem duas referências, né, para um mesmo objeto na memória, porque só o objeto que ocupa o lugar espaço na memória. A referência em si é muito pequeno o espaço que ela guarda, né, mas ela aponta para uma parte da memória que é ocupada pelas instâncias aí. Então, structs ocupam mais, tem tendência, né, a ocupar mais memória, consumir mais espaço de memória do que classes. Por isso que ele está dando essa observação aí. Structs são tipos de valor e classes são tipos de referência. A gente já viu até razoavelmente bem esse conceito aqui de tipos de valor e tipos de referência. Digo bem em quantidade mesmo. E no início da série a gente viu, depois a gente aperfeiçoou mais ainda, ou aprofundou mais em tipos de dados, tipo de valor e tipo de referência. Então aqui é só lembrando mesmo que structs são tipos de valor, como a gente já tinha visto, e classes são tipos de referência. Diferente de classes, structs podem ser instanciadas sem o uso da palavra do operador new, né? Da palavra-chave new. Você pode criar uma instância de uma struct sem utilizar new. Só que aqui ele dá uma observação. No .NET Core 2.1 e superior, um tipo de struct deve ser instanciado por meio do uso do operador new ou literal default, ou por meio de inicializar cada um de seus campos privados. Depois a gente aprofunda nesses tópicos. São tópicos um pouco mais avançados, né? Esse literal default aí, inicialização de cada um dos campos privados também, fora do construtor, né? Mas depois a gente analisa isso melhor. Aqui ele fala que define isso lá nesse conceito aí, ou nessa informação sobre mudanças que podem quebrar, né, de uma versão de programa para outra quando se altera a versão do .NET Core. Structs podem declarar construtores que têm parâmetro. Na verdade, elas devem declarar, né, porque não se pode instanciar uma struct. Uma struct não pode declarar um construtor sem parâmetro. Então, ela tem que declarar um construtor com parâmetro. Esse item aqui basicamente complementa, né, esse outro item. Uma struct não pode herdar de outra struct ou classe. E ela não pode ser a base de uma classe. Em outras palavras, structs não suportam herança, né? Então, ela nem pode herdar de uma outra struct, nem de outra classe. E ela também não pode ser base de outra classe aí. E nem de outra struct, muito menos. Todas as structs herdam diretamente de value type. A gente também já tinha visto isso aqui em aulas anteriores. E o value type, por sua vez, herda de object. Então, todas as structs e classes em C# herdam de object, diretamente ou indiretamente, né? As structs herdam de value type, que por sua vez herda de object. E aqui um último item, uma struct, tal como uma classe, pode implementar interfaces. Depois a gente vai estudar interfaces também. Mas estão aí os conceitos, né, a conclusão da nossa parte de introdução, visão geral sobre structs,
conceitualmente falando mesmo. Na próxima aula a gente continua a nossa análise conceitual e mais aprofundada aí sobre structs em C#. Obrigado por assistir esse vídeo, peço que dê um like, curta o vídeo, se inscreva no canal para continuar assistindo a série do Guia de Programação C#. Deixe seu comentário se tiver dúvidas, se quiser comentar algo aí, falar o que achou da aula ou discutir algo aí relacionado à programação em C#. E compartilhe também o vídeo com seus amigos que você sabe que tem interesse em programação .NET com a linguagem C#. Obrigado por assistir o vídeo, abraços, até o próximo.